fonte de água, uma fonte de luz. Por exemplo, fonte é da onde vem algo, da onde eu extraio algo, da onde eu retiro algo. Entendeu? Fonte de água, eu vou lá naquela mina d'água. Fonte de luz, eu tenho o sol, eu tenho a lâmpada que está aqui dentro. Então, fonte é da onde eu extraio algo, da onde eu retiro algo, perfeito? E fonte do direito administrativo, nós temos lei, doutrina, jurisprudência e costume. Tem que gravar, tem que estar correndo no teu sangue aí, ó, nas tuas veias. Lei, doutrina, jurisprudência e costume. Perfeito? Estamos juntos? Vamos lá. Quando a gente fala lei, eu estou falando tanto a lei em sentido amplo, quanto a lei em sentido estrito. Como assim, tio Geraldo? Lei em sentido amplo ou em sentido estrito? Vamos lá. Quando eu falo lei em sentido amplo, eu estou falando a respeito de tudo que tenha caráter normativo. Ó, tudo que possua caráter normativo. Como assim? Me dá um exemplo, tio Geraldo? Claro. Ó, exemplo, decretos. Perfeito? Instruções normativas, regulamentos. Perfeito? Tudo aquilo que possua caráter normativo é o quê? É uma lei em sentido amplo. Correto? Agora, Geraldo, e a lei em sentido estrito? É a lei propriamente dita. Ou seja, é aquela produzida pelo próprio Poder Legislativo, seja a Câmara dos Vereadores, seja o Congresso Nacional, seja a Assembleia Legislativa. É aquela produzida propriamente pelo Poder Legislativo. Estamos juntos? Perfeito? Foi? Lembrando que questão de prova adora colocar aqui, ó. Dividir isso daqui. Correto? Adora dividir e colocar aqui, ó, as leis como fontes primárias. Ok? Colocando as leis como fonte primárias e colocando a doutrina, a jurisprudência e costume como fontes secundárias. Tá? Geraldo, vai fazer diferença? Vamos lá. O que vai fazer diferença é que você tem que saber o que é fonte primária e o que é fonte secundária. Ok? Até aqui estamos juntos? Perfeito? Vamos lá. Doutrina. Você já percebeu que no direito administrativo a gente tem uma influência muito grande daqueles administrativistas, dos grandes estudiosos do direito, e que vem fornecer informações, estudos, posicionamentos que vão ser fonte do direito administrativo. Perfeito? Então, o que é a doutrina? São os grandes administrativistas. Quando você escuta falar na palavra doutrina, eu tenho douto, que vem do quê? De doutores. Ou seja, são os grandes estudiosos a respeito da matéria. Tá? Exemplo que nós temos aqui, Eli Lopes Meireles, Maria Silvia Zanella de Pietro, são grandes doutrinadores. Ok? Jurisprudência, olha só. Jurisprudência. Toda vez que você ouvir falar juris e iuris, juris, eu estou falando do quê? Do direito. E prudência é o que é prudente. Jurisprudência é o que é prudente no direito. Como eu vou saber o que é prudente no direito? Analisando quem o aplica. Quem aplica o direito diretamente são quem? Os magistrados. Então, toda vez que um magistrado dá uma decisão, eu vou saber que ele está aplicando o direito daquela forma. Quando eu tenho um conjunto de decisões, eu tenho uma jurisprudência. Então, Geraldo, vamos lá, simplifica para mim numa frase. Jurisprudência é um conjunto de decisões acerca de determinado tema.
Então, se eu tenho um conjunto de decisões sobre um determinado tema, eu tenho a jurisprudência. Beleza? Você já deve ter ouvido falar em jurisprudência majoritária, jurisprudência minoritária. Você já ouviu também falar em o quê? Jurisprudência pacífica. Geraldo, como assim? Jurisprudência majoritária é quando grande parte, a grande maioria pensa daquela forma. Minoritária, o nome já diz, a minoria pensa. E a jurisprudência pacífica é quando toda aquela corte pensa daquela forma. Entendeu? Perfeito? Então, o que é jurisprudência? É um conjunto de decisões reiteradas acerca de determinado tema. Foi? Vamos lá. Costumes. Geraldo, o que é um costume? A gente percebe na evolução da administração pública que lá atrás nós tivemos várias fontes do direito administrativo, tá? Nós tivemos um papel muito forte da doutrina, um papel muito forte do costume. Só que conforme o tempo vai passando, a gente percebe que cada vez mais aquele idealismo ele vai sendo positivado. O que era o costume? O costume era aquela prática reiterada de condutas. A conduta que é praticada de forma reiterada, ela era uma fonte para o direito administrativo. Só que, perceba comigo, quanto mais a doutrina foi batendo em cima de determinadas situações, o próprio corpo legislativo foram produzindo leis em cima daquilo. A jurisprudência, conforme foram dando decisões, foram produzindo conteúdo, ela foi, aos poucos, se positivando. Os costumes foi o mais afetado por isso. Por quê? Quanto mais a administração pública ela vai evoluindo, ela vai produzindo conteúdo legislativo, o costume ele vai deixando de ser utilizado. Que hoje, vamos falar assim, na prática, quase não vemos a utilização de costumes, até porque nós temos uma gama de princípios que vem a reger a administração pública. Perfeito? Principalmente da legalidade, que você vai entender mais à frente essa observação. Então, o costumes era a prática reiterada de condutas. Com o tempo, cada vez mais eu possuindo lei, eu deixo de utilizar o costume como regra e aplico a lei. Então, tem que ficar atento com relação a isso daí. Caiu na sua prova, fontes do direito, lei, doutrina, jurisprudência e costume. Ponto. Acabou. Tá bom? Agora, você entende que cada um tem a sua carga valorativa, entendeu? Que de fato pesa, a gente sabe que é a própria lei, que deve ser observada, deve ser seguida, ok? Até porque um costume contra a lei, ou seja, o costume contra a legem, não há de se falar em aplicabilidade no que diz respeito ao nosso direito administrativo. Eu vou aplicar a lei. Entendeu o que eu estou falando para você? Tranquilo? Aí eu trago um plus para você. Alguns doutrinadores, eles trazem mais uma hipótese, tá? Que eu vou botar aqui, ó, que são os princípios gerais de direito. São os princípios gerais de direito. Então, se você analisar, além de eu colocar a lei, doutrina, jurisprudência e o costume, nada disso vai ter valor se não for aplicado no que diz respeito à ótica principiológica, se eu não obedecer os princípios. Se os princípios não forem obedecidos, não há de se falar em aplicabilidade disso. Me dá um exemplo, Geraldo. Lei. Se eu aplico determinada lei, mas no aplicar daquela lei eu sou pessoal. Exemplo, eu tenho uma determinada autoridade, tá? Eu sou uma autoridade policial, sou delegado de polícia. Aí eu vou e abro um inquérito policial contra a Mariazinha, que é minha ex-namorada, eu odeio ela. Eu tenho prerrogativa para abrir um inquérito de polícia, para instaurar, através de uma portaria, um decreto, um inquérito policial? Sim. Mas espera aí, você está vendo que eu estou fazendo isso em face da Mariazinha só porque eu não gosto dela, porque ela me abandonou? Você está percebendo que eu estou atuando dentro da lei, mas eu estou sendo extremamente pessoal, quando eu deveria ser impessoal?
Então, entenda, não basta eu seguir a lei e doutrina se eu não seguir o que os princípios gerais do direito vão dizer. Entendeu? Por isso que essa modernidade trazida aí pela doutrina entende também ser fonte do direito, fontes gerais. Princípios gerais do direito. Entendeu? Então, em regra, lei, doutrina, jurisprudência e costume, e você coloca esse plus no seu material, princípios gerais do direito. Que você perceba que isso se reverte no próprio conceito do Eli Lopes Meireles, que ele diz que o direito administrativo é um conjunto harmônico de princípios jurídicos que vão regir os órgãos e agentes, e as pessoas jurídicas que o integram. Estamos juntos, meus amores? Perfeito, tranquilidade. Então você aperta o pause no seu material, copia o que está no quadro para a gente dar continuidade. Tá bom? Foi? Vamos embora então. Tá? Não pode dar mole com relação a isso daí. Tá? O direito administrativo, ele não é difícil. Isso aí você vai perceber. A grande maioria tem uma dificuldade, por quê? É um estudo que não vai te cativar. Você não vai se sentir abrilhantado ao estudar o direito administrativo do mesmo jeito que você estuda direito penal, processo penal, civil, processo civil, entende? Só que aquilo não é difícil. Mas eu até brinco com os meus alunos, é igual como se fosse uma manta. Já viu aquelas mantas de retalho? Aquelas mantas nordestinas, né? Eu falo assim porque aqui no Rio de Janeiro, sempre quando passa o carro vendendo aquelas mantas, eles falam assim, olha, manta nordestina, cada manta linda, com vários retalhos de tecidos. Se você olhar para um tecido, não é difícil você gravar. Agora, se você lembrar a posição de cada um daqueles recortes, aí se torna difícil. A mesma coisa é o direito administrativo. Eu tenho um arcabouço legislativo enorme, que cada um é tranquilo de você entender, só que todos eles se unem. É uma engrenagem. Direito administrativo, você pode começar de qualquer tópico da matéria, que você vai estar começando bem. Entende? Então, tem que ficar atento nisso daí, tá? E aí a gente passa a entender agora os sentidos, né, do direito administrativo, da administração pública. Como funciona isso? Você vai perceber que várias questões de concurso público, e eu coloquei justamente a terminologia que cai na sua prova, ele cobra isso, sentidos no direito administrativo. Aí você pensa, caramba, Geraldo, o que é isso? Vamos lá. Sentido no direito administrativo, ele diz aqui, ó, eu tenho o sentido subjetivo e o sentido objetivo. No sentido subjetivo, ele diz respeito às pessoas jurídicas, os órgãos, os agentes públicos que exercem a função administrativa. Ou seja, aquele que está trabalhando, você, servidor público. Esse é o sentido subjetivo. Toda vez que falar, não, porque no sentido subjetivo, ou seja, é o sujeito, é quem faz. Entendeu? Por isso que está aqui, ó, ticado de vermelho, porque toda vez que você falar sentido subjetivo, eu estou falando do quê? Do sujeito. Perfeito? Sujeito. Tá? Ou seja, é o quê? Quem faz. Tá? Então, sujeito, sentido subjetivo é o sujeito, é quem faz. Viu uma questão de concurso. Não, porque a administração pública no sentido subjetivo está se referindo a quem faz. O sujeito. Entendeu? Agora, quando ele fala assim, a administração pública, no seu sentido objetivo, aí tu, opa, objetivo. É diferente. Subjetivo é o quê? É quem faz. E o sentido objetivo é o que se faz. É o que é feito. Perfeito? Ou seja, no sentido objetivo é o que? É o... Porra, peguei a mesma caneta. O que se faz. Perfeito? Ou seja, é a própria atividade em si. Então vamos com calma, vamos lá. Geraldo, quando eu falo sentido subjetivo, é o sujeito. Sentido objetivo é a atividade em si.
Ou seja, sentido subjetivo, sujeito, quem faz. Sentido objetivo é o que se faz, ou seja, a atividade em si. Por isso que eu brinco com os meus alunos, ou seja, o. Você tem que botar isso na tua cabeça. Ó, vamos lá. Lembre-se disso. Ó, o. Entendeu? Sentido, opa, quase que eu derrubo aqui o computador. Sentido subjetivo, sujeito. Sentido objetivo, o que você faz. Sentido subjetivo, sujeito. Quem faz? Sentido objetivo, o que você faz. É a atividade em si. Então, gravem isso. Você tem que lembrar também que, doutrinariamente falando, o sentido objetivo se subdivide em Se e Fop. Como assim, tio Geraldo? O sentido objetivo... Eu gostaria de pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas este vídeo é um vídeo demonstrativo para você conhecer os nossos processos. Inicialmente eu gostaria de pedir licença para você porque interrompi os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo para você ter conhecimento, você ter uma demonstração da qualidade das nossas videoaulas. Eu sou o professor Lac, coordenador pedagógico da LA Concursos e especialista em concursos públicos. Somente este ano, em 2022, eu fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, 7 concursos públicos. E em 2022, a minha meta pessoal é de ser aprovado em 10 concursos por ano. E eu acredito que eu vou conseguir ser aprovado. E eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada vitoriosa do concurso do INSS. O nosso curso online, ele é um curso super atualizado, super competitivo, ele fecha o edital, ele é top de linha e eu tenho certeza, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir o nosso cronograma de estudos, a nossa metodologia, que é o Personal Coach. O que é personal? É pessoal. O que é coach? Coach é pessoal. Coach é treinador. Então, você tem um treinador pessoal de concurso. Essa metodologia ela é baseada na ciência da administração, ou seja, resultado, meta. Todo dia você tem uma meta. Meta. Cara, se você cumprir essa meta, cara, papo sério, cara, você vai ser outra pessoa e eu tenho certeza que você vai ter competitividade para ser aprovado. A LA Concursos não saiu do nada. O último concurso do INSS, por exemplo, que teve o edital publicado em 2015 e a prova foi aplicada, salvo engano, em abril de 2016, eram 2.000 vagas, 2.200 vagas, né? 2.200 vagas, e nós tivemos a honra de aprovar 204 alunos dentro, tá, do número de vagas. É isso mesmo, 204 alunos. E neste concurso, nesse certame, nós queremos superar a nossa meta. Essa turma, já tivemos 4 turmas pré-editais, agora a gente está na turma pós-edital do INSS 2022. Bacana? Professor, quanto custa? Está aqui, ó, apenas 10 parcelas de R$30 o nosso curso online, e nós temos o curso presencial também com transmissão ao vivo, né? Olha aí, né? Só para uma postagem do nosso Instagram lá de 2016, né? 204 alunos aprovados, ok? Meus amigos, minhas amigas, espero vocês aqui na LA Concursos. Vocês podem ter certeza que eu, professor Lac, eu farei de tudo mesmo, para que você atinja, alcance o seu resultado.